Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rita Contarelli, gestora aqui da TV Caras e apresentadora do programa Caras Bem-Estar. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que interessa muito vocês e que, se você ainda não é adepto, com certeza vai ser daqui pra frente, que é a acupuntura, que assim é uma prática milenar da medicina chinesa. E para entender um pouco mais sobre indicações, benefícios, eu estou aqui acompanhada do Dr. André Tsai, que é médico ortopedista e acupunturista do Hospital das Clínicas da USP, coordenador do curso de Medicina Tradicional Chinesa do Centro de Acupuntura do IoT, que também é o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e também presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura e vice-presidente do Comitê de Dor da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Exatamente. Obrigada, doutor, por tirar esse tempinho aqui pra gente conversar. Tenho certeza que vai ser muito esclarecedor. Eu que agradeço, Rita. Foi muito bom o convite e espero que possa contribuir com as informações. Com certeza vai. Então, pra gente começar, queria começar mesmo do básico. Sim. O que é a acupuntura? Bom, a acupuntura, o termo técnico é você puncionar com agulhas, né? E nós sabemos que o ato de você colocar a agulha na superfície do corpo do paciente, você produz uma série de reações para desencadear, no final das contas, um resultado que você quer, né? Ou um bem-estar, ou uma diminuição da ansiedade, ou melhora do humor, mas principalmente hoje a acupuntura tem sido usada no campo da dor, especialmente da dor crônica. Então nós sabemos que é um tratamento de origem chinesa, oriunda da medicina tradicional chinesa, há mais de 3.000, 4.000 anos, e que de lá para cá, aqui no Brasil, ela foi trazida pelos imigrantes asiáticos. E hoje no Brasil ela é considerada uma especialidade médica, né? Que a gente estava até conversando antes de começar a entrevista, que é muito importante enfatizar isso, que é medicina, gente. É medicina, mesmo assim. Com certeza. Tanto aqui quanto na China, você pode ver que a China continental, né, e também a China Taiwan, os dois possuem sistemas próprios de saúde e não se faz acupuntura, né, se você não tiver o grau de médico. É que lá você tem dois sistemas, a medicina chinesa e a medicina ocidental, né? Aqui no Brasil nós temos uma medicina, que é a medicina regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Lá não, lá você tem dois sistemas, mas de qualquer maneira esses dois sistemas se conversam, né? E o base de tudo é que os dois precisam ser médicos de formação. Você entra para fazer uma faculdade de medicina. Esse é o ponto essencial, né? E como que é feito o diagnóstico do paciente? Como que funcionam as sessões, por exemplo? É feito o diagnóstico, porque eu vejo muito, às vezes, alguma coisa na internet mesmo, da pessoa com vários pontos em várias partes do corpo. Como que é isso? Isso acontece mesmo? São pontos mais localizados? Como que funciona? Aí a gente entra numa imensidão de respostas, né? Mas enfim, eu tenho duas maneiras de fazer o diagnóstico do problema do paciente. A primeira é através do olhar da medicina chinesa. A medicina chinesa, o fato dela ter sido elaborada há milênios de anos atrás, naquela época os chineses não tinham toda a ferramenta tecnológica que nós temos hoje. Ressonância, até mesmo conhecimento de microbiologia, de imunidade e assim por diante. Então, há 3.000, 4.000 anos atrás, eles tinham o quê? A observação. Então, desde aquela época, os chineses eles entendiam que o organismo sofre um estado de doença ou de saúde dependendo do seu estado emocional, do seu estado físico, das alterações climáticas e do seu bem-estar com aquele meio que você vive. Então, desde aquela época, eles entendiam que é muito importante essa interação, o homem com o meio, o ambiente,
né? E hoje a gente mais do que comprova, né? Quantas vezes a gente pega paciente com dor, aí você vê que a posição no trabalho está ruim, ou então a dinâmica familiar é estressante e fica somatizando. Então isso há milênios os chineses já falavam. Então, o primeiro item é a observação, para você chegar no diagnóstico, né? Os chineses dividem em inspeção, ausculta, interrogatório e palpação. Não é muito diferente da nossa medicina. Nós fazemos isso. Nós escutamos, ouvimos o paciente e palpamos esse paciente, né? E aí a grande diferença é que na nossa medicina a gente fecha o diagnóstico com o nome da doença. O que você tem? Eu tô com Covid-19, né? Eu tô com uma hérnia de disco. Para a medicina chinesa, ele vê de uma ótica mais holística. Não, o que eu tenho é uma síndrome mais amplo, com vários sinais, vários sintomas. Entendi. Então, é um pouco diferente. É como se não fechasse o diagnóstico com um título, com um nome. Com um nome. Mas para eles já bastava. Então, para eles tinha esse diagnóstico e hoje em dia nós fazemos esse intercâmbio de conhecimento. Então, nós sabemos que o que os chineses falavam da síndrome X corresponde à doença tal numa fase diferente. Legal. Entendeu? Então eu tenho aqui uma síndrome pela medicina chinesa que pode corresponder a várias outras doenças aqui, né, em fases diferentes. E a mesma doença aqui pode ter vários diagnósticos sindrômicos. Por isso que, mais uma vez, é importante não focar num diagnóstico ou no outro diagnóstico. As coisas, eu sempre falo, né, a medicina chinesa ela não veio para substituir nada. Sim. Né? Ela veio para complementar. Tanto é que o termo alternativa já caiu de desuso. Porque alternativa é o seguinte, né? Eu estava vindo para cá e me perdia, né, um pouquinho. Mas se você pega uma via e você quer chegar naquele ponto, eu consigo chegar alternando essa via. Então o conceito de alternativa é meio que substituir. É como se você fosse dar uma voltinha ali para curar a doença. Exato. Hoje não. Então, a acupuntura ela veio para somar, para complementar. Ou muitas vezes ela é a sua primeira escolha. Tá? Quando o paciente, por exemplo, não pode tomar muita medicação anti-inflamatório por uma dor que ela sofre. Ou uma opção dela de não querer tomar medicamento, ela vai recorrer a um tratamento mais natural, sem medicações. Então, caiu por terra esse termo alternativo, medicina alternativa. Não, é uma medicina que está se complementando e que está se integrando com a medicina ocidental. Sim. Né? E aí a gente conversando um pouco sobre isso, sobre o diagnóstico e tudo mais, eu queria entender um pouco. Você pode ir sem nenhuma queixa fazer acupuntura, tipo, para prevenir ou para tratar no geral? Isso acontece? Isso acontece. Excelente pergunta. A resposta não é tão simples, tá? Porque se eu estou num contexto de ser uma terapêutica dentro da medicina chinesa, obviamente as pessoas, quando não tem nada, não vão para o médico. Sim. Vão para o shopping. Não né? tem que ter um diagnóstico. Não tem que ter um diagnóstico. Mas, na medicina chinesa, um dos pontos fortes é que como ele tem um entendimento de como o sistema funciona de forma global e integrado no meio onde o cara vive, ele tem conhecimento que pode nos prevenir a doença. Mas não precisa fazer acupuntura. A acupuntura é uma intervenção. Entendi. Tá? Mas eu não tenho nada, eu queria fazer profilaticamente. Existe isso. Pode. Mas, mais do que fazer uma intervenção, é você orientar o paciente que eu tenho outros pilares da própria medicina chinesa que irão o ajudar a manter o estado de saúde.
Quais são os outros pilares? Dieta, atividade física, prática meditativa e que relaciona com a questão familiar, relações interpessoais, tá? Então, a medicina chinesa orienta já, tem o conhecimento, orientando os pacientes para que faça a sua atividade física, faça a prática de meditação e saiba se alimentar de um modo correto. Desta maneira, você consegue manter a sua saúde em equilíbrio. Né? Porque aí tem um outro conceito. A medicina chinesa, ela... Por que o diagnóstico não é tanto doença? Porque muitas vezes a pessoa pergunta, eu vou conseguir cura? Né? Ou é só paliativo? Esse é um conceito diferente na medicina chinesa. Ele não vê assim, tem ou não tem a doença, está ou não está curado. Ele vê o seguinte, você está ou não está equilibrado. Entendeu? Então, eu tenho uma situação em que se o indivíduo não souber cuidar da sua própria saúde, na alimentação, na atividade física, na prática de respiração, ele vai adoecer, apresentar os sinais e sintomas. Entendi. Tá? Então, eu acho que uma mensagem interessante é, você não precisa ir até o médico acupunturista para levar as agulhadas com o intuito de prevenir. Mas você pode ir até o consultório para obter informações para melhorar o seu estilo de vida e evitar ter qualquer outra questão. Perfeito. Legal, que legal. Perfeito. Mas não está errado, se a pessoa quiser ir lá fazer uma sessão, nós temos pontos descritos para manter a imunidade, como o estômago 36, como o que fica aqui no joelho, tá? Muito conhecido. Então não está errado, mas eu pessoalmente, eu passo essas informações como se fosse uma lição de casa, né? Para que a pessoa mude de fato, você falou muito bem, o estilo de vida, tá? Não adianta nada você ter a melhor técnica de acupuntura se o paciente não está disposto a corrigir sua alimentação, regular o seu descanso com o seu trabalho, ter uma vida mais saudável. Sim. E aí a gente falando sobre isso, acho que tem muito a ver com outra questão que eu queria abordar também, que é a acupuntura para ansiedade e depressão. Perfeito. Como que funciona, assim? Quais são os pontos? Como que você vem de um diagnóstico de um psicólogo, de um psiquiatra e vai encaminhado para acupuntura? Como que é? Exatamente. Sempre com diagnóstico, tá? Você tem um diagnóstico chinês, mas, mais uma vez, estamos no Brasil. Sim. Precisamos respeitar as regras do nosso país. Só temos uma medicina regulamentada pelo CFM, Conselho Federal de Medicina. Então, o que vale é diagnóstico médico, nosológico, médico, e o diagnóstico chinês vai vir para complementar, ok? Então, eu tenho uma formação anterior à acupuntura na ortopedia. Se vier alguém com dor nas costas, eu estou em casa, tá? Eu peço a ressonância, se for necessário, eu faço as minhas coisas para chegar ao diagnóstico. Mas quando chega um paciente desse tipo com ansiedade e depressão, eu não tenho essa capacidade para diagnosticar. Para diagnosticar, dar um prognóstico para o paciente. De repente o paciente está numa situação tão grave que precisa até uma internação. Né? Então, até pela proteção do próprio paciente, é o meu dever encaminhar para um psiquiatra. Entendi. Aí o colega examina, faz o seu diagnóstico e devolve o paciente para o tratamento com a acupuntura, tá? Então o primeiro passo é esse. Como na própria visão da medicina chinesa, a gente acredita que os tratamentos elas não podem depender só de um ou outro pilar, tá? Você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, especialmente nessa área que lida com as emoções. Então, paciente com depressão ou ansiedade,
quer fazer acupuntura? Ótimo. Se for uma intensidade leve, de repente só a acupuntura ajuda. Que legal. Agora, se for uma coisa mais leve, mais moderada, mais intensa, muitas vezes você precisa, além da psicoterapia, adicionar uma medicação. Sim. Entendeu? Então, eu, por mais natural que eu seja, que eu tenha essa preferência, hoje eu vejo que temos uma medicina avançada que eu posso aliviar bastante o sintoma de depressão, ansiedade desse paciente, mas fazendo ao mesmo tempo a acupuntura. Os dois andando lado a lado. Como eu falei, complementar, não é alternativa. Né? Olha só, a experiência que eu tenho tido, paciente com diagnóstico de depressão, ansiedade, aí foi com um psiquiatra e ele já está nas doses altas de medicações e mesmo assim o paciente flutua, né? Um dia está melhor, outro dia está pior. E já fazendo terapia, fazendo atividade física, tá? E vem para a acupuntura como uma terapêutica adicional e a gente consegue então dar uma estabilidade. Estabilizar, que legal. Né? Outros exemplos, pacientes assim com sintomas mais leves e não quer tomar medicamento. Então a gente começa com a acupuntura e se não der muito certo, aí eu converso com o psiquiatra e a gente introduz a medicação adequada. Legal. E nesses casos, a gente tem observado que o psiquiatra não precisa elevar talvez o nem nível procurar por um medicamento tão forte, Exatamente. Né? Que legal. Porque depressões mais graves, você vê paciente tomando 3, 4 tipos de medicações em doses máximas. Doses máximas. Então, sempre tem esse espaço. Né? Temos evidências científicas, então trabalhos tanto a nível experimental, que é com animais, tanto a nível clínico com pacientes, mostrando diminuição do nível de ansiedade dos pacientes, melhora dos scores, né? Dos parâmetros de depressão. Tá? É claro que existem algumas dúvidas ainda, mas nós temos como contribuir, temos como colaborar. E até desculpa usar essa palavra de alternativa, mas a acupuntura ela pode ser uma alternativa, por exemplo, para lactantes que tenham depressão e talvez não possam tomar alguns remédios, isso acontece? Olha, 75% dos pacientes que procuram acupuntura são mulheres. Sério? E dentre elas, o universo das gestantes. Que legal. Justamente, ou gestante ou pós-parto, né? Puérpera. Porque são medicações que podem passar pelo aleitamento materno e pela placenta. Então, a gente até brinca, né? Para gestante é água com açúcar e olhe lá, né? Então, gestante pode fazer acupuntura perfeitamente. Que perfeitamente. Legal, Mas, é claro, tem pontos aqui no abdômen Sim. que eu não vou ficar agulhando essa região aqui, né? Alguns pontos no dorso precisamos fazer um estímulo um pouco mais leve, né? E sempre em comunicação com o obstetra, porque frequentemente você tem gestação de alto risco. Sim. Tá? Embora na literatura os trabalhos já dizem, né, derrubando alguns mitos, né, que existem pontos proibidos na gestação. Então já foi derrubado isso, não existe, tá? Pontos em que você possa ser abortivo. Mas como tem gestações de alto risco, o ideal é você conversar com o obstetra e falar, tudo bem, posso fazer um estímulo e tal, então tá bom. Não, vou pegar só no pé, só na mão, sem problema nenhum. Né? O paciente verifica se o paciente sai do consultório bem, sem contração, tal, então tá ótimo. Legal. Tá? Então, gestante é um público muito assim propício para a acupuntura. No primeiro trimestre, aqueles vômitos, tá?
E aí do segundo trimestre para adiante, dor nas costas. Então, para as dores. Que legal. A gente tem feito bastante isso. Ai, se eu soubesse quando eu tava grávida. Tá vendo? E outra, tem gente que quer engravidar e não consegue. A acupuntura também pode... Vários trabalhos dizem que o índice de sucesso para quem faz fertilização, que deve gerar, eu acho que 40%, com a acupuntura vai para 60%. Caramba! É uma porcentagem muito grande. Muito, muito. Mas isso é por conta da questão psicológica? Justamente pegando a pergunta anterior da ansiedade. Que legal! Porque a mulher ou o casal que quer ter o filho e tal, gera uma expectativa muito grande. Com certeza. Né? A gente sabe que o desgaste emocional é gigantesco. Exato. Então, existem vários motivos, né, para aumentar essa taxa de sucesso. É claro que uma delas é controlar o nível de ansiedade, mas é claro que também a acupuntura ajuda a aumentar a vascularização da região do útero, do ovário. Você prepara a região para receber a inseminação, né, ou a fertilização. Então, isso está bem documentado, tem um protocolo bem conhecido, quando faz, né? Como faz, está bem estabelecido. E crianças e idosos também podem fazer acupuntura? Sim. Como criança às vezes não fica muito quieta, você pode lançar mão das sementes na orelha. Né? Nós temos dentro da acupuntura, além da clássica, outras técnicas. Dentre elas, eu tenho a acupuntura auricular, e aqui eu posso usar sementes, né? A orelha é um microsistema que a gente fala, é como se fosse um holograma do corpo, ele tem pontos do corpo todo, então eu posso usar a orelha para as crianças. Para o idoso, é um outro, digamos, grupo de pacientes muito interessante e muito pertinente para a acupuntura. Ah, é? Por quê? Não só a nossa população, como também a população mundial, felizmente, a expectativa de vida tem aumentado cada vez mais. Né? E paga-se um preço por viver mais. Né? As doenças como hipertensão, diabetes, dores crônicas, colesterol, artroses, artrites. Então, esses pacientes, 70 anos, 80 anos, 90 anos, tem uma listinha grande. Sim, de queixas, né, para tomar aí, né, para controlar a pressão, para controlar a diabetes, o ácido úrico e assim por diante. E aí, esse mesmo grupo de pacientes, muitas vezes, tem dor. Coluna, joelho, pelo desgaste, né? Ele não é bom e nem querem ficar tomando medicações para dor. Sim. É claro que, se preciso for, tem que tomar. Não tem como, às vezes é muito necessário. Mas como essas dores são dores de caráter mais crônico, ou seja, de longa data, como você falou, a acupuntura entra aí como uma nova opção de tratamento, para você poder evitar algumas medicações. Aí você faz fisioterapia com acupuntura, exercício. Então a acupuntura, para essa faixa de idade, tem sido muito utilizada. Muito utilizada. E existe alguma contraindicação, então? Ou na maioria das vezes, assim, está liberado? A maioria das vezes está liberado. Felizmente, as contraindicações que nós temos são contraindicações relativas. Tá? O alerta que a gente dá é para que faça um diagnóstico. Sempre, antes de... Sempre. Eu até entendo o seguinte, sabe? Numa emergência e tal, você tem um colega acupunturista do lado que possa te aliviar a dor, não tem problema. Mas tem que ir atrás da raiz do problema. Então, numa emergência,
tomo comprimido para aliviar o problema, mas eu preciso investigar. Porque, por exemplo, dor, ansiedade, depressão são sintomas aí que muitas vezes é só a ponta do iceberg. Sim. Né? Então, eu diria que este é o principal cuidado do diagnóstico médico. Né? Contraindicações são todas relativas. Então, por exemplo, as pessoas que têm fobia à agulha. Né? É contraindicação? Mais ou menos. Nós temos agulhas muito finas que eu posso usar quantidade menor de agulhas, eu posso usar esta técnica auricular só com sementes. Dentro da acupuntura tem alternativas para alguém que tem fobia de agulha, por exemplo. Perfeito, perfeito. Um outro exemplo, pessoas com infecções na pele, erisipela ou edema, a gente alerta para que não faça agulhamento nessas localizações. Entendi. Tá? Porque é um procedimento invasivo. Tá? Então, se você tem uma região em que a cicatrização não é muito boa, diabetes tem muito isso. Sim. Tá? Abre ferida, etc. E tem muitas vezes foco de infecção, você precisa evitar o agulhamento nessas localidades. Entendi. Tá? Gestante. A contraindicação não seria a contraindicação, são cuidados, né? Então, não vai colocar agulha aqui na cintura, questões óbvias. Outra situação que é muito comum, hoje em dia, muitos pacientes vêm com marca-passo, ok? E dentro da acupuntura, nós temos uma outra técnica, que é a eletroacupuntura. Até anotei aqui para tirar uma dúvida sobre então, isso. Já vou falar sobre emendar. isso. Tá? Então, quando eu insiro a agulha, e depois de 3, 4 sessões, o meu resultado não está sendo muito bom, não está sendo aquela coisa esperada, eu posso adicionar um estímulo a mais. Então, se eu tenho uma dor no joelho, eu coloco as agulhas, seja aqui ou seja um outro lugar, e eu posso adicionar, então eu fecho o circuito com um aparato elétrico, ele vai emitindo corrente elétrica. Junto com as agulhas? Junto com as agulhas. Caramba! E aí eu tenho, assim, eu potencializo o efeito. Então é como se na dor você dá um paracetamol, uma dipirona, mas não está resolvendo. Aí você então dá uma morfina. Né? Uma escala a mais, um estímulo a mais para a sua acupuntura clássica. Entendi. Nossa, que interessante isso, né? E aí, por que eu falei do marca-passo? Porque eu não vou colocar um estímulo aqui em cima do... Né? Se o paciente, você já sabe que é portador de um marca-passo, eu não vou fechar o circuito aqui para cá. Né? Eu posso interferir. Embora hoje os aparelhos de marca-passo são bem avançados, eu acho que eles até têm uma autoproteção. Mas de qualquer maneira, só para finalizar, temos só cuidados, muitas vezes são cuidados relativos, tá? Tendo um bom diagnóstico com profissionais habilitados, então eu diminuo muito o problema. Sim, aí de novo a importância de ter um diagnóstico, de ter um acompanhamento médico. Sim. E novamente enfatizando que é medicina e que o profissional tem que ser realmente um acompanhamento, um conhecimento do seu corpo completo, até para entender realmente se há qualquer contraindicação ou questão a ser pensada, né? Eu agradeço, Rita, por você ajudar a lembrar, né, os espectadores, porque não é uma prática assim para ser feito por curiosos, tá? Como a gente falou, as pessoas hoje, até na própria China, que querem usar da acupuntura como meio de profissão, elas têm que fazer uma faculdade de medicina, entendeu? Embora sejam racionalidades, origens diferentes, hoje em dia o conhecimento evolui. Sim. Né? A nossa medicina é a medicina vinda da Grécia, de Hipócrates, Platão. A medicina lá de trás, a nossa medicina lá de trás, comparada com o conhecimento de hoje,
mudou muito. Você teve essa evolução de conhecimento, certo? Evolução tecnológica. Sim. Tá? Na China, a mesma coisa. Não se fala, por exemplo, acupuntura, técnica milenar, tal. Não. A medicina chinesa na China também evoluiu. Só para você ter uma ideia, hoje, o acupunturista lá na China, ele faz uma faculdade de 5 anos. Depois pode fazer residência, pós-graduação, mas o mínimo são 5 anos de medicina chinesa. Só que hoje, dentro do currículo desse camarada, tem pelo menos 20% de medicina alopática. Então esse profissional, ele sabe emergências clínicas, sabe diagnosticar, sabe tratar essas emergências, doenças infecciosas, tudo isso está bem transparente no portal do Ministério da Saúde e Educação da China. Tá? Que legal. Mas não terminou aqui, não. O governo chinês, ele tem um projeto chamado 5+3. O que é isso? É transformar a Faculdade de Medicina Chinesa de 5 anos para 8 anos. Caramba. Dentre Mais residência, mais... Fora isso, né? Então, 8 anos de formação. Nós, hoje no Brasil, para ser médico, são 6 anos. Lá na China, então, estão logo implementando esse projeto 5+3. E não é só isso. Dentro desse período, 40%, quase metade, matéria de medicina alopática. Que legal. A própria Porque China... é necessário, né? A própria China viu. O conhecimento evolui. Não adianta ficar falando que eu faço o diagnóstico milenar da medicina chinesa de 3.000 anos atrás. Eu não vou para esse profissional que está lá atrasado 3.000 anos atrás, não se atualizou, entendeu? A própria China já está mudando o seu currículo para os seus médicos acupunturistas. Por isso, não é querer ser chato e tal, mas a acupuntura, hoje aqui no Brasil, é uma especialidade médica há quase 30 anos. É preciso fazer uma boa anamnese, exame clínico, pedir exames quando for necessário, integrar as duas racionalidades médicas, tanto a chinesa quanto a ocidental, para que você possa oferecer ao seu paciente o melhor. O cuidado 360, né? Cuidado 360. Falou tudo. É isso. Então, eu creio que é o caminho da humanidade. Tanto na China quanto no mundo ocidental. Né? Unir todo o conhecimento para poder oferecer aos pacientes a melhor fórmula de poder viver uma vida mais saudável, mais longevo e com menos medicações, menos intervenções, né? Uma coisa mais natural. Eu vejo isso, é uma visão que eu tenho, uma percepção que eu tenho. Que é um passo assim gigantesco, acho que para todos nós, né? Que é um avanço. Que é uma coisa até que a gente vai, independente da área médica, qualquer médico que a gente vai, é sempre... tem todo o diagnóstico, tem toda a consulta e sempre vem com a questão de cuidar da saúde mental, fazer exercícios físicos, cuidar da alimentação. Então a gente sabe que são coisas que estão sempre andando lado a lado, né? Exatamente. O duro é fazer, né? A gente sabe... O duro é fazer. E doutor, eu separei alguns mitos e verdades pra gente conversar um pouquinho. O primeiro, que eu mais vi, que o nosso público colocou bastante, é: acupuntura dói? É assim... Você vai levar uma espetada, né? Uma agulhada. Mas existem técnicas, maneiras de eu diminuir a percepção do furo, tá? Importante. Eu tenho alguns truques para diminuir essa percepção. Mas, tecnicamente falando, hoje nós temos agulhas bem finas. Se você for comparar a agulha de insulina, essa que os diabéticos às vezes têm que todo dia aplicar, a agulha de acupuntura é, de repente, 1/10 de espessura. Caramba! Tá? Então, o fato de você agulhar, eu tenho menos risco de produzir dor. Eu tenho menos risco, não que seja zero. Então, não fantasiando muito, ela pode doer sim, pode doer.
Mas uma coisa que na nossa cultura não temos aqui é o termo dor. Ele pode ser discriminado em vários aspectos. Na verdade, a acupuntura não é para doer, ele é para ter uma outra sensação. Que sensação que é essa? É uma sensação que depois que você penetra a pele, é como se você estivesse injetando um líquido, muitas vezes. Então a pessoa sente que parece ter um líquido escorrendo, mas de fato não tem. Então isso, muitas vezes é uma coisa estranha que o paciente aqui fala que é dor. Mas ele não tem uma palavra para não usar, tem uma né? palavra, mas na China tem. Outras vezes é uma sensação de choque, porque de fato você pega a terminação nervosa e dá um choquezinho, mas não pode ser desconfortável. Aí quando o pessoal fala que é dor, mas em chinês tem um termo diferente da dor. E por último, a sensação tipo cãibra. Então essa dor não é a dor de machucar. Então a acupuntura não é para produzir dor de machucar. Se estiver acontecendo isso, o profissional tem que rever a habilidade técnica, né? Mas de forma geral você não é para ter dor. E essa sensação, eu não sei, mas você pode me corrigir se eu estiver errada. Mas se você vai com uma queixa, você tem um diagnóstico, está com algum problema, nos lugares que estão com mais problema, vai ter essa sensação maior ou nada a ver? Perfeito. Normalmente isso acontece. Entendi. Os pontos de acupuntura, se você apertar, mesmo você saudável, sem sintomas, ele é um pouco sensível. Então pode produzir um pouco de dor, assim, de uma cãibra, né? Agora, é claro, se você estiver numa situação de doença, com sintomas, etc., aquele ponto, o mesmo ponto, vai estar mais sensível. Entendi. Tá? O próximo. Sim. Não se reutilizam agulhas na acupuntura. Perfeito. Há pouco tempo atrás, existia assim uma prática de você pegar um kit, né, assim, novo, e o profissional deixa esse kit num tubo de ensaio para você trazer toda a sessão. Né? Um tempo atrás. O mesmo kit da mesma pessoa, vai e volta. Tá? Mas, não saberia precisar o ano que foi, mas a vigilância sanitária determinou que não. A acupuntura, procedimento invasivo, tem que ser 100% descartável. Então, cada vez que você for, tem que ser agulha nova, estéril e descartado imediatamente após o uso. A técnica tem efeito sobre emagrecimento? Tem, assim, em cima do muro, não? Pode ser, vai. Pode ser. As evidências científicas da ação da acupuntura, sua eficácia, está muito nessa área de dor crônica. Aí a evidência é um pouco menor, mas tem para ansiedade, sono, depressão. Agora, para obesidade mesmo, ou para drogadição, por exemplo, tabagismo, etilismo, pessoas que querem largar algum tipo de vício, o resultado é mais pobre. Entendi. Tá? Porque emagrecer, parar de fumar, depende muito do próprio paciente. O próprio paciente tem que estar bem determinado em querer emagrecer e parar de fumar, tá? Senão o resultado não aparece. Entendi. Como que a acupuntura pode ajudar no caso da obesidade ou do sobrepeso? Primeiro, atuando na ansiedade. Então, aquela pessoa que não consegue emagrecer porque sempre vai lá beliscar uma coisa, principalmente à noite, né, um chocolatezinho, e aí ela fala assim, não, mas eu não como muito. Não, você não come muito de uma vez só, mas se você for pegar lá tanto que você belisca... Eu tô dando risada porque parece que tá falando comigo. Lembrou alguma coisa, é isso? Então, a gente pode usar a acupuntura para sedar um pouco esse nível de ansiedade. Porque o ato de você agulhar em si não vai fazer perder caloria. Não vai fazer perder caloria. E aí, o segundo possível mecanismo de funcionamento é regular algumas funções que não aparecem no exame de sangue. Por exemplo, da tireoide ou de outros hormônios. Então, algumas disfunções não detectáveis pela medicina atual,
eu posso rebalancear, aí sim o corpo funciona um pouco melhor. Caramba, que legal. Mas isso são hipóteses ainda, tá? Mas enfim, e como a gente falou anteriormente, é um de várias coisas que se faz. Sim. Então, se a pessoa chega, está com sobrepeso, obesidade, já passou com endócrino, falou que, olha, tá vendo, pressão alta, diabetes, não sei o que, colesterol, você precisa emagrecer. E ainda mais tem dor no joelho, precisa emagrecer. Então, dá pra gente ajudar, mas a gente tem que alinhar a expectativa com esse paciente. Que é muito importante. Que é muito importante. Então, quem vai conseguir produzir o efeito, o resultado final, é o paciente, não é o médico. Entendi. Se o paciente chega no consultório achando que o médico que vai operar o milagre... Que vai tirar tudo ali com a agulhinha não e vai resolver. Não vai ser isso. Não vai ser isso. Então, sendo bem honesto, alinhamos as expectativas e falamos assim, olha, você está determinada para emagrecer ou para parar de fumar? Então eu consigo te ajudar. Mas a gente vai ter algumas lições de casa. E eu sou muito adepto a linhas assim mais naturais. Eu não sou assim, agora você corta 60% do que você come. Não. Eu já tenho uma linha um pouco mais natural da própria pessoa aí tirando uma colherzinha de arroz aqui, um docinho ali, né? E aí essas mudanças muito bruscas para o organismo não é muito bom. Você tem que sempre ter uma fase de adaptação. Aí você vai diminuindo, tá? E uma coisa muito importante, em algum momento desse processo, fazer atividade física. Sim. Que, de novo, mostra o quanto uma coisa anda lado a lado, né? Alimentação, com atividade física, com acupuntura, com qualquer outra questão, né? E, só para resumir, é aquilo que você falou, o estilo de vida. Até uma coisa, agora a próxima tem a ver super com uma coisa que a gente estava conversando antes de começar a gravar, que a acupuntura tem relação com o misticismo. Olha, esse é um problema de tradução, tá? A acupuntura foi desenvolvida na China, muitos anos atrás. O povo chinês é um povo supersticioso, tem questões religiosas, filosóficas, como base de toda a teoria que surgiu a medicina chinesa, é a acupuntura. Mas o problema é que quando você trouxe isso para o mundo ocidental, e a acupuntura, antes de vir para o Brasil, ele caminhou para a Europa. Então lá, especialmente os franceses, acabaram traduzindo o termo mais importante da acupuntura, que em chinês chama-se Qi, grafado com QI, o Qi, foi traduzido como energia. E aí, no mundo ocidental, ficou como energia. Então, há séculos atrás, e isso, infelizmente, é o que dificultou na nossa medicina ter uma certa aceitação, porque, os caras estão falando de coisa meio que esotérico demais. Eu vou regular a sua energia, eu vou regular seu mapa astral, né? Alguma coisa nesse sentido. Né? Eu creio nessas coisas espirituais. Eu vou para a igreja toda semana, tá? Mas se você pegar o contexto dentro da medicina chinesa, essa palavra Qi, ela não tem, na sua maioria das vezes, a conotação de energia. Entendi. Ela tem o significado de função. Então, quando você fala o Qi do pulmão não está legal, é que a função pulmonar de respirar está afetada. Ou porque pegou um resfriado, ou porque tem uma alergia, N motivos. Não é uma questão esotérica, holística? Zero. Embora eu creia nisso, eu creio que nós não somos só matéria, nós não somos só emoções, nós temos um lado espiritual. A medicina chinesa aborda isso, por isso que eu até dá para entender porque se mistura muito essas estações, tá? Mas eu preciso tratar o meu doente independente da sua crença religiosa, independente de tudo, porque eu estou vendo o lado médico. Tem que separar o lado muito filosófico e também o lado religioso, que lá na China é muito forte. Sim. Até porque a gente tem que entender que não é todo mundo que acredita nesse outro lado, né? Exatamente. Então, a medicina é para todos, Exatamente. independente de crenças, né? Perfeito. Né? Então, eu vejo que houve um problema aí na tradução. Né? A gente vê que
cada vez mais esse problema está sendo resolvido pela divulgação, por exemplo, desse canal, da gente poder ter essa oportunidade de explicar, né? As outras pessoas lendo também outros meios de comunicação. Então, eu acho que a importância da gente sempre trazer à nossa população informações mais atualizadas, mais corretas. Eu acredito que lá no passado, o colega francês tentou fazer o seu melhor. Sim, com entendeu? certeza. Mas a gente sabe que não é por aí. A gente vê que o objetivo final é realmente o bem-estar do paciente como um todo. Não só a parte física, emocional, mas também espiritual, né? Mas não tem esse negócio de uma questão muito mística, né? E esotérica. Ai, muito obrigada, doutor. Tanto por essa mensagem agora final, quanto pela entrevista inteira. Foi muito esclarecedora. Obrigada. Eu que agradeço, Rina. Foi muito gostoso, descontraído. E estou à disposição aí para possíveis oportunidades futuras. Ai, obrigada. Nada. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor para vocês também. Continuem nos acompanhando, que daqui a pouco a gente volta com mais novidades, mais entrevistas. E não esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais e se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau!